passaremos para a nossa primeira palestra, Diversidade, Equidade e Inclusão, proferida pelo governador 2011-2012, Márcio Cavalca Medeiros, do Distrito 4.510, a quem concedemos esses próximos 40 minutos. Bom dia, companheiros, companheiras, convidados, intercambiados, que eu percebo em grande número aqui. É com grande satisfação que estou esta manhã com todos vocês, neste distrito que tem uma simpatia bastante grande, amigos queridos, e naturalmente compartilhar esse momento com todos vocês é algo extremamente valioso. Quero dizer que este é um assunto extremamente palpitante, e quando vi na programação da conferência, aumentou ainda mais a minha responsabilidade pelo que vi o assunto do tema da própria conferência. Então quero dizer para vocês que preparei um material aqui muito específico a respeito deste assunto, que hoje é bastante comentado dentro da comunidade rotária. Quero dizer que também estou em oração à esposa do nosso governador Caputo. Fiquei surpreso com os fatos, mas tenho absoluta certeza que as energias positivas dos rotarianos, mais uma vez, será prevalecida nesse momento. E dizer para vocês que eu costumo sempre participar dos eventos que sou convidado de maneira bastante intensa, mas hoje já vou aqui me antecipando, pedindo desculpas, porque estou competindo comigo mesmo, né? Eu estou participando de um outro evento virtual no Distrito 4.510, uma Assembleia Distrital, em que, terminando aqui, estarei me apresentando eletronicamente lá do meu apartamento, e na sequência, logo após o almoço, eu tenho que seguir viagem, porque amanhã cedo eu me apresento na cidade de Votuporanga. O Waze me deixou meio assustado ontem à noite pela quilometragem, né? Mas isso não é problema. E eu tenho participado de alguns eventos. Ontem estive na cidade de Águas de Lindóia, em que tive a chance de falar um pouco a respeito do ambiente rotário. Então, meus amigos, eu quero dizer que eu fico bastante feliz em poder conversar sobre o Rotary com rotarianos interessados. Eu tenho uma preocupação bastante grande com relação à qualidade do rotariano. E esse é um assunto em que a gente precisa se desprovir de alguns preconceitos, de algumas ideias um tanto quanto acomodadas, né? Acabei de passar um exemplo agora, antes de me preparar para estar aqui com vocês. Eu fui até o banheiro, não sei se vocês repararam, aqui tem um banheiro diferente, né? Tem o masculino, o feminino e o unissex. Eu falei, tudo a ver com o assunto que a gente vai conversar essa manhã. E eu quero dizer que esse é um assunto que não é novidade para o Rotary. Tem gente falando por aí que diversidade, equidade e inovação, aliás, inclusão, é algo novo no Rotary. Gente, não é não. É mais velho que o rascunho da Bíblia. É um assunto que fez o Rotary. O Rotary foi forjado na diversidade. O Rotary sempre pregou a equidade. E naturalmente a inclusão é algo meio que vem a reboque. Então esse é um assunto que nós temos condição de conversar agora. Eu fico imaginando falar de diversidade, equidade e inclusão na década de 60, 50, 40, 70, 80.
Então é que agora a comunidade está preparada para discutir esse assunto. Então, diversidade, equidade e inclusão é algo que a gente precisa refletir e mudar comportamentos. Por exemplo, quando eu fui ao banheiro, eu parei na frente e eu não sabia para onde ir. Eu não sabia se eu entrava no banheiro unissex e se eu entrava no banheiro masculino. O que eu fiz? Entrei no unissex. Fiquei apavorado porque não tinha tranca. Aí fiquei imaginando se uma mulher entrasse ali na hora que eu estivesse usando o banheiro. Saí imediatamente e reconheço que eu não estou preparado para isso. Eu tenho uma criança de 12 anos de idade, a Laura, que muitos aqui sabem muito bem da história. Ela já está preparada para isso. Ela não vê diferença. Então eu mesmo sendo uma pessoa aberta, sendo uma pessoa que procuro estar atualizada, acabei de passar uma situação que eu nunca me deparei. E agradeço a oportunidade, porque agora terei 600, 700 quilômetros pela frente hoje à tarde para refletir sobre isso, né, Silveira? Para que da próxima vez eu não me surpreenda. Pessoal, olha só como a questão da diversidade já vem de longa data dentro da nossa organização. A decisão do Conselho Diretor de 2010 já começou a destacar esse tipo de situação. E aí vai uma dica para todos vocês. A orientação da nossa organização é que os clubes e os distritos tenham uma comissão específica da diversidade, equidade e inclusão. Eu evito de falar D-E-I, porque eu acho que essa pronúncia pode causar mais confusão. Porque a diversidade, equidade e inclusão não tem absolutamente nada a ver com as opções sexuais ou de gênero, como muitos pensam. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, é muito mais amplo. Não tem nada a ver com a opção sexual da pessoa. Porque tem alguns rotarianos mais antigos que não se atualizaram, que não acompanharam a evolução do Rotary, acha que essa é uma questão de opção sexual. Não é uma bandeira LGBTQI mais reticências. Não tem absolutamente nada a ver, faz parte, mas é muito mais do que isso. Então a gente precisa realmente amplificar a forma de olhar, porque o que pede o Rotary é que nós estejamos desprovidos de preconceito. E aqui vai uma frase que eu gosto muito e eduquei a minha filha e meu filho para que observasse nesse sentido, porque o preconceito acaba quando começa o respeito. Eu acho essa frase muito objetiva, né? Ou seja, quando você respeita o outro de acordo com o que o outro quer ser, dá para viver melhor. Meu filho tem 30 anos de idade. Até os 18 anos de idade, eu e a mãe dele não permitíamos que ele tivesse tatuagem, ou usasse brinco, ou deixasse o cabelo de um penteado diferente, porque eu e a mãe dele queríamos educá-lo dentro da linha que nós considerávamos interessante para ele na época. Aos 20 anos de idade, ele já tinha mais de 10 tatuagens. Usava brinco, corta o cabelo toda vez de uma forma diferente. E nem por isso ele se desviou dos pensamentos, dos conceitos íntegros que eu e a mãe dele estabelecemos para ele. Né? Meu filho, ele é vegano, ele tem um tipo de vida, de qualidade de vida diferente. Ele enxerga o mundo de uma maneira muito mais tranquila, menos preocupada do que eu, e vive bem. A esposa dele é uma pessoa maravilhosa, minha nora, muito semelhante a ele também. Ele adora animais, tem 5 cachorros, ela tem 5 gatos, e vivem todo mundo em harmonia. Então,
Que seja feliz, não é verdade? Então, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente precisa, na realidade, olhar para o outro. Eu, como deficiente capilar, não me sinto diferente dos outros. E olha que estou investindo num tratamento aí, porque eu não quero ficar careca. Nada contra os carecas, tá? Mas eu não quero, uma opção minha, né? Como também, né, Fábio, não quero ter cabelo branco. Então eu pinto o cabelo. E o fato de eu pintar o cabelo não quer dizer que eu seja mais ou menos alguma coisa. É uma questão de querer viver bem, né? Eu até brinco que se eu tiver cabelos brancos, não ficarão, né? Então, uma questão de opção. E assim seja. E vamos ser felizes. Então, dentro do Rotary, eu prego uma questão muito simples, que a gente tem que ser feliz dentro do Rotary. Não importa como o outro seja, vamos ser felizes do mesmo jeito. Ai, mas ele é ranzinza. Azar dele, eu não sou ranzinza. Ai, o cara é negativo. Azar dele, porque essa negatividade não me pega, porque eu quero ser uma pessoa positivista. Então, pessoal, o ambiente do Rotary é um ambiente diferente, não é para ser igual. E o que o Paul Harris nos pede desde 1905 é exatamente isso. Se você pegar a história do Rotary, você já vai ver que é diferente. Os 5 que resolveram, né, iniciar a nossa organização já eram diferentes na idade, na qualidade de vida, no poder econômico. E quando a gente procura fazer, presta atenção nisso, quando a gente procura fazer do Rotary um clube de iguais, ele se torna um clube de amigos. E Rotary não é um clube de amigos. A gente tem que ser amigos, mas não precisamos ser íntimos. Ou vocês acham que das 23 pessoas que tem no meu clube, as 23 me amam? Eu tenho desafeto dentro do meu clube, porque tem gente dentro do meu clube que não aceita essa minha visão, né, moderna do Rotary. Elas preferem uma visão mais antiquada do Rotary, e nem por isso me incomoda. Vamos trabalhar junto, porque foi isso que o Paul Harris nos ensinou, que as nossas diferenças não sejam obstáculos. O fato de eu não ter intimidade com a outra pessoa do meu clube, não vai fazer com que nós não trabalhemos juntos em benefício da comunidade. E é isso que diz exatamente a questão da diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, nós precisamos hoje, em condições de conversar sobre este assunto, fazer com que o clube seja heterogêneo. Homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, qualquer tipo de pessoa. Quanto mais heterogêneo o Rotary Club for, melhor é o desenvolvimento do Rotary na comunidade. Porque se o clube é formado só por mulheres, vai ter uma visão feminina do problema. Consequentemente, a solução vai ser feminina. O mesmo com homens. Não sei se vocês perceberam que o Rotary colocou o Rotary Club e o Rotaract no mesmo pé de igualdade. Por que isso? Porque amanhã eles vão se fundir. Não vai existir mais Rotaract. É Rotary Club, com veteranos e jovens. É um período de transição que nós estamos vivendo. E vai depender de clube para clube, distrito para distrito, o ritmo dessa transição. Então é importante, e veja que o manual de procedimentos já vem destacando a questão da diversidade, equidade e inclusão. Eu que sou uma pessoa, não por ser jornalista, radialista, mas por ser uma pessoa que gosta de leitura, eu estou lendo sistematicamente e tenho percebido que nas entrelinhas o Rotary já está alterando tudo isso. Por exemplo, se você atualizar o estatuto do seu clube hoje, com o que pede o Rotary Internacional, está escrito no estatuto do clube as reuniões híbridas.
não é uma opção do clube. Perceberam, gente, que não existe dono de clube? Aquele bonitão que acha que sabe tudo e quer mandar dentro do clube. Não existe dono de distrito. Aquele que se acha sabedor de tudo e quer que seja do jeito dele. O Rotary, por si só, ele já vai mudando. O Rotary é uma célula em transformação permanente. E se você não acompanhar essa mudança lendo, estudando, participando, debatendo, vai ficar para trás. Então você tem a seguinte escolha: ou você se atualiza e caminha, ou então você para e vai ficar para trás. Você infelizmente vai ficar abandonado, porque em 118 anos o Rotary já mostrou que ele não tem dono, ele é da humanidade, e que nós é que precisamos acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento, e os documentos já estão mostrando isso. Então, se você, por exemplo, olha aqui no Códigos Normativos, ou seja, eu estou mostrando aonde está escrito. Na minha opinião, o que determina a regra do Rotary no mundo é esse documento, os Códigos Normativos. Tem mais de 500 páginas, agora está traduzido em português. Quem gosta do Rotary, quem é rotarado como eu, rotarado, conhece esse termo? Rotarado, o Silveira é rotarado, né, Silveira? Rotarado é quem gosta do Rotary, transpira Rotary, né? Enxerga Rotary em tudo, vive o Rotary, né? Tem muitos nesse distrito aqui que eu sei. Nos códigos normativos já está lá a diversidade, equidade e inclusão. Então, quando eu vejo aqui, né, que a diversidade e celebra contribuições de ser, olha lá, o Rotary valoriza a diversidade e celebra. Está na Bíblia do Rotary. Então não é uma questão assim se você aceita ou não, se você gosta ou não, se você acha bonito ou não. Não está em discussão isso. Aliás, desculpa, isso pouco importa para o Rotary, o que você acha. Você não escolheu o Rotary? É assim que o Rotary vai se desenvolver. Agora, não queira você, por gostar do Rotary, querer mudar o Rotary. Começando a querer mudar o seu clube, depois o seu distrito, e depois você vai para onde? Vai querer mudar o Rotary na América, no continente? Você não vai conseguir, porque o Rotary é coletivo. É você que precisa evoluir junto com o Rotary. Então é melhor que você entre no Rotary com uma visão já mais receptiva, no sentido de você acompanhar a evolução da humanidade. Porque se existe uma organização que é capaz de unir os 220 países que o Rotary faz parte, é a organização que a gente está. É isso que nos faz, sábado de manhã, um frio, estarmos aqui. É isso que me faz, ontem em Águas de Lindóia, hoje aqui com vocês, amanhã em Votuporanga, ficar 4, 5 dias fora de casa, mais na estrada do que nos hotéis. Porque a gente acredita na organização, e é através da organização que a gente vai evoluir como pessoa, como ser humano e como rotariano. Então é interessante que a gente passe a enxergar o Rotary desta maneira igualitária. O Barry Hasse, nosso presidente do Rotary Internacional, ele deu o pontapé inicial. Muita gente até classifica isso, a Jennifer Jones, pelo fato dela ser a primeira mulher a estar na presidência do Rotary Internacional, mas não. Foi Barry Hasse que começou a pavimentar esse caminho que não tem mais fim. E ele já dizia que se existe uma instituição para unificar o planeta, essa instituição é o Rotary. Agora, nós precisamos também colocar isso em prática. Não adianta ficar no blá blá blá. Como diria um presidente do Rotary Internacional, Ray Klingsmith, nós precisamos falar menos e dizer mais. Olha que frase profunda. Ray Klingsmith, gestão 2010-11. Precisamos falar menos e dizer mais. O que ele quer dizer com isso?
que nós precisamos sair da falácia. Ai, que bonito, que lindo, que maravilhoso, e fazer outra coisa. Tem muito clube, eu tenho visto por aí, alguns distritos também, que se dizem modernos, que se dizem, né, atualizados, mas com práticas antigas. Resolve? Não sai do lugar, gente. É preciso pensar moderno e agir moderno. Por que vocês acham que o Rotary troca os seus dirigentes uma vez por ano? Vocês já pararam para refletir sobre isso? É por causa da simpatia do líder? Se for um líder simpático, a gente torce para continuar. Se for um líder chato, a gente torce para acabar logo. É assim? Não, é para dar a chance de ideias novas. Deu certo? Opa, vamos continuar. Essa ideia não foi legal. Para por aqui. 12 meses são suficientes. Então a nossa instituição, ela é quase que perfeita. Só não é perfeita porque não existe organização perfeita. E aí vem essa moça, profissional da área de comunicação, canadense, ela não é americana, muita gente pensa que ela é americana, né? E ela traz um outro pique para nós. Da mesma forma que o governador, ele cumpre uma liturgia durante 2, 3 anos, depois do ano da governadoria, ele se torna um governador, ele se torna um rotariano, com grande potencial, depois da gestão dele. Viu, Quintanilha? Vai pegando a rosca, porque nós estamos vivendo, né? Planejamento, depois vem execução. Quando você termina a execução, é como se você tivesse terminado a sua pós-graduação como rotariano. É aí que você vai servir o Rotary numa outra pegada. A Jennifer Jones, ela ainda está na fase da execução, mas eu tenho muitas esperanças no que vem depois da gestão dela, tanto que a Stephanie já foi escolhida. Depois do Gordon, vem outra mulher ser presidente do Rotary Internacional. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la. É uma pessoa extraordinária, fantástica, tão inteligente quanto a Jennifer Jones. Então, virão pela frente muitas mudanças na nossa organização. Então, você que está resistente, você que está com dificuldade de conversar sobre isso, você que não gosta desse tema de diversidade, equidade e inclusão, aceita que dói menos. Não vai ter como. Se você quiser ser feliz no Rotary, você vai ter que conversar sobre isso. E aí vem algumas ações que repercutirão dentro do clube. Eu tenho a impressão que a melhor delas é o aumento do quadro associativo. Porque quando você elimina barreiras, você aumenta o seu grau de atuação. Só que aqui eu quero fazer uma observação, que eu até conversava com o governador Silveira. Nós precisamos, pessoal, dentro do quadro associativo, com toda a abertura de diversidade, equidade e inclusão, a gente precisa ter mais critérios para escolher as pessoas que entram no clube. Nós precisamos, eu vou falar uma coisa aqui, mas não me leve a mal. Nós precisamos dificultar a entrada das pessoas dentro do Rotary. O clube tem que ter critérios, tem que ter um poder de análise melhor quem entra no Rotary. Está entrando qualquer um. E sabe o que está acontecendo? Estamos fazendo qualquer coisa, porque o qualquer um, ele não está qualificado, ele não tem condições de entender certas questões. Então nós precisamos selecionar melhor quem entra dentro do Rotary, já com essa visão da diversidade, equidade e inclusão. Antigamente, a pessoa atingia a sua liberdade econômica 30, 40 anos de idade. Hoje é com 20 anos, pessoal. E o Rotary já percebeu isso. Por isso que já eliminou a idade no Rotaract. Não tem mais idade limite dentro do Rotaract, porque o Rotaract vai ser absorvido pelo Rotary Club, que não tem mais
idade limite, tanto para entrar quanto para sair. Aliás, nunca teve. Então, o que acontece? A diversidade, equidade e inclusão amplia a nossa visão de busca de líderes. E esse líder pode ser mulher, pode ser homem, pode ser gordo, pode ser careca, pode ser corintiano, pode ser palmeirense, e assim vai. Então, é importante que a gente amplie o nosso raio de ação, tendo na diversidade, equidade e inclusão exatamente esse norte, ou seja, eu não preciso distinguir um do outro, a não ser pela capacidade de liderança. Uma vez sendo líder, por que não fazer parte do meu clube? E aí vem uma questão bastante interessante, que é exatamente as alternativas que o Rotary nos dá. É a criação de um clube satélite, é a criação de um clube corporativo, é a criação de um clube criado por programas. Não sei se vocês perceberam, mas existem 8 modelos de clube. Ora, meu Deus, se até ontem existia apenas um modelo, agora são 8. O que o Rotary quer com isso? Exatamente ampliar o seu raio de ação. Então hoje eu posso criar um Rotary Club dentro de uma universidade, eu posso criar um Rotary Club dentro de uma igreja, eu posso criar um Rotary Club, mesmo tendo um programa como o NRBC, dentro de uma associação de bairro. Olha como a coisa ficou diversificada, exatamente para que os nossos programas cheguem mais rápido e de maneira direta na comunidade. Então é importante que a gente tenha essa visão. Agora eu falo de diversidade, de equidade, de inclusão, e tem gente que não sabe o que é equidade e fica com vergonha de perguntar. E às vezes a gente fala de inclusão, não sabe qual que é a intensidade dessa inclusão. Eu conheci na cidade de Londrina um clube que é formado por cegos. Sabiam disso, gente? Cegos. O clube inteiro só tem cego. Será que é um clube normal? Será que é um clube que age como a gente age aqui? Com certeza que não. Olha que experiência interessante. E aí vai uma reflexão mais profunda. O seu clube tem cadeirante? O seu clube tem portador de alguma deficiência? O seu clube tem amputados? O seu clube tem negros? O seu clube tem evangélicos, hindus, protestantes? Percebe como a gente está muito aquém daquilo que o Rotary é capaz de desenvolver na comunidade? Eu não sei se dá para passar, pessoal da técnica aí. Alô? Dá para passar? Clicar ali, por favor. Eu acho esse exemplo muito legal. Vamos ver, aumenta o volume. I'm going to say mean things to this paper. Okay, you're ugly. Your breath stinks. Smell like food. Family doesn't love you. You're fat. You need to lose weight. You don't brush your teeth. You don't wash your hands. Now I'm going to say sorry to this paper. Sorry. Is this paper fixed? No. This is why we don't bully. Understood? Quer que passe de novo? Ou entenderam a mensagem? Esse negócio, gente, de pedir desculpa depois é sacanagem, tá? Que tem muita gente que dá o cutucão no Rotary, dentro da central de aprendizagem. Nós falamos do termos de microagressão. Depois que você ofendeu, vai vir com me desculpa, que não sei o que, é o papel amassado. Nunca mais vai voltar ao normal. Pense muito no que você vai falar, pense muito no que você vai brincar, pense muito na piadinha, porque hoje a coisa está mais aflorada. Antigamente nós estávamos enrustidos, hoje não está mais assim não. Às vezes você pode fazer uma brincadeirinha e levar uma contrapartida, viu? Porque às vezes a pessoa
não gosta daquela brincadeira, não gosta daquela terminologia, né? Eu mesmo estou me autopoliciando, porque até então, né, trabalhei em rádio, jornal, contatos com comunidade, aquela coisa toda. Eu achava naquela época que eu tinha que ser íntimo, né? E às vezes eu brincava com um problema do outro. Tanto que essa questão de cabelo, barba, né, eu faço meio provocativo para tentar, mas pode acontecer de eu pegar uma pessoa que não gosta desse tipo de brincadeira, e aí eu levo uma invertida. Antigamente eu falava assim: aquele clube lá, o pessoal, aquela macacada. Gente, eu falei isso uma vez, eu tive que pedir desculpa pela internet, porque o pessoal não gostou da terminologia, e com razão. O errado sou eu é que tenho que evoluir, eu é que tenho que modernizar, que é a história do papel. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se nós tomávamos cuidados antes, agora muito mais. Se a gente ficava cheio de dedos como um novato dentro do clube, agora muito mais. Só que o clube também tem que se adaptar. Se você tem um deficiente físico no seu clube, você tem que ver o local da reunião. Por exemplo, o meu filho, como eu coloquei, ele é vegano. O seu clube tem vegano e continua fazendo churrasco? Percebe? A minha esposa é vegetariana. Eu tenho dificuldade de levar ela nos companheirismos do Rotary, porque não é adaptado para vegano, para vegetariano. E ela se desestimula, natural, né? Hoje tem problema com doce, diabetes, tem tantas outras questões que o clube precisa se adaptar, né? Antigamente nós fazíamos jantares uniformes, né? Todo mundo comia a mesma coisa. Hoje não dá mais para ser assim. Horário para comer está mais do que comprovado que quanto mais tarde a gente come, é pior. E você vai servir jantar 10, 11 horas da noite? E como é que é aquele negócio? Clube nenhum conseguiu resolver essa questão. Janta antes, durante ou depois da reunião. É sempre uma celeuma esse tipo de situação. A pergunta é: será que precisa jantar? Então a gente precisa realmente ter um olhar bastante diferente, porque o clube hoje se tornou diferente. Eu não quero ter um clube de amigos, eu quero ter um clube do Rotary, porque clube de amigos eu tenho livre-arbítrio para escolher quem eu quiser para ser meu amigo, que não necessariamente seja aquele companheiro, aquela companheira, mas eu respeito o companheiro e a companheira, eu aceito ela do jeito que ela é, que não precisa ser íntima minha. Não vou ter certas intimidades, certas colocações com ela, porque a gente se respeita. E infelizmente essa é uma atitude que eu tenho visto pouco dentro do Rotary, o respeito, né? Eu tenho visto, não vou nem chamar de microagressão, mas é agressão verbal às vezes em determinadas questões, né? E pessoas assim, já bem experientes. Então a gente precisa rever muitas atitudes, muitos comportamentos para ter prazer dentro da nossa organização, porque infelizmente eu tenho visto, principalmente no Brasil, e olha que eu caminho bastante pelos 31 distritos brasileiros, eu vejo um Rotary diferente no Nordeste, eu vejo um Rotary diferente no Sul, eu vejo um Rotary muito diferente no Norte. Por quê? Porque são regiões diferentes uma das outras. No Nordeste o Rotary é necessário. Eu conheci programas e projetos rotários na Bahia, em Salvador, no Ceará, que se não fosse o Rotary não teria. Da mesma forma que eu vejo um outro comportamento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Aqui no Brasil Central, então, se vocês pegarem o mapa do DQA, vocês encontrarão uma lacuna. E eu tenho brigado de âmbito nacional que a gente precisa preencher esses espaços onde não tem o Rotary. Eu não vejo o Rotary
com a frequência de negros. O ambiente não é propício a negros dentro do Rotary. Por que será? Eu não vejo os amarelos, né, os asiáticos dentro do Rotary. Aqui mesmo, olhando para vocês, estou procurando, tem poucos. Por que será? Né? Não tenho visto africanos, indianos. Por que será? Os próprios estrangeiros, europeus e norte-americanos, são pouquíssimos. Fiquei feliz ontem de saber que o Durão, né, nasceu em Portugal. Olha que legal, né? Apesar de todo o sotaque, achei que fosse brasileiro, né? Então o que acontece? Será que nós estamos tendo olhar para isso? Os, né, deficientes físicos ou portadores de deficiências, a gente já chamou esse pessoal para fazer parte do Rotary? Ou a gente acha que eles são incapazes de participar de feijoada, costelada, essas coisas que normalmente a gente faz, porco no rolete? Será que eles não são capazes de participar? Aliás, o que o Rotary quer da gente? Já pararam para pensar? É dinheiro que o Rotary quer da gente? Absolutamente. O Rotary quer da gente o nosso tempo, o nosso conhecimento e as nossas habilidades profissionais. É isso que o Rotary quer da gente. Não preciso ter pernas, ter braços, ter membros para ter inteligência, tempo e articulação. Então, eu acho que a gente está muito aquém do que o Rotary nos pede. Eu acho que a gente precisa começar a se aprofundar mais nessas questões, começando as discussões dentro do clube, falando mais do Rotary no Rotary. E aí vai uma dica, de jornalista inclusive: não existe o artigo em e de dentro do Rotary. Não é em Rotary, nem de Rotary. O artigo é do e no. E a gente cansa, entendeu? Minha vida em Rotary, a mulher em Rotary. Não existe isso. A gramática está sendo desrespeitada. Ou seja, são questões pequenininhas dentro do Rotary que não nos aproxima dessas questões mais profundas, porque a gente não amplia o nosso raio de visão. Então seria interessante se governadores futuros começassem a colocar, viu, Quintanilha, metas como quantos cadeirantes, quantos portadores de deficiência, quantos negros, quantos orientais. Se bem que eu não tenho uma opinião muito bem definida nisso, porque às vezes quando a gente faz isso, meio que força uma situação. Como a gente tem visto essa campanha, coloque uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, parece que se torna uma obrigação. E eu, dentro da minha visão rotária, eu acho que no Rotary nada pode ser forçado, tudo tem que ser, né, natural. Então é interessante começar a discutir esse tipo de questão, porque realmente a gente precisa ampliar. Eu vejo muita rejeição dos grandes empresários fazerem parte do Rotary. E como eu tenho contato com alguns deles na minha região, há mais de 30 anos eu faço parte da diretoria da associação comercial da minha cidade, e eu conversando com alguns empresários: por que você não participa de Rotary, Lions, maçonaria, né? Esse tipo de instituição. Não, porque eles sempre vão ficar pedindo as coisas para mim, não sei o que, piriri, pororó. Percebe como a nossa abordagem não está legal? E aí a gente vai cair por qualquer um. Então é importante ter um planejamento estratégico dentro deste aspecto, ser melhor posicionado na comunidade, para a comunidade nos enxergar de uma maneira mais adequada. E a diversidade, pessoal, começa dentro de casa. E eu estou aqui expondo a minha família para todos vocês. Essas 3 moças iniciais aí, ó, a loira, a do meio e a de cabelo preto, são irmãs.
A de cabelo preto, para quem não sabe, é minha esposa, tá? Minha linda e amada Lisa. E as minhas duas cunhadas. Onde nós andamos, ninguém fala que são irmãs. Ou seja, diversidade já dentro da família. Cara, se dentro da família, que é onde a gente é forjado, já existe isso e a gente aceita, por que nós não vamos aceitar num Rotary Club? Esses do meio aqui são meus filhos, Murilo e Laura. Olha lá as tatuagens lá. A Laura ama ficar vendo as tatuagens, contando as tatuagens, perguntando para ele se doeu, se não doeu, né? Percebe a diferença dos dois? São diferentes, porém unidos de formas iguais. Por que não pode ser assim dentro do Rotary? Então, o exemplo da família me faz acreditar que é possível. Porque se eu convivo bem na minha família, às vezes não dá para conviver em algumas famílias, eu sei disso, como não dá em alguns clubes também. Até comentava isso ontem na cerimônia. Não precisa sair do Rotary, muda de clube, porque a organização é perfeita. Às vezes o ambiente onde você está não está legal. Olha aqui, ó, eu, minha mãe e meus irmãos não parecemos juntos, iguais, entende? E temos uma excelente convivência. Hoje minha mãe, tadinha, com 82 anos, sofre do mal de Alzheimer, já está num grau bem evoluído. E hoje eu entendo o porquê que nós temos que cuidar muito bem dos filhos, porque são os filhos que irão cuidar bem da gente. E eu tento fazer melhor do que minha mãe fez para mim. Então, essas reflexões que a gente tem de dentro da família, dá para levar para dentro do clube também, se você quiser ser feliz dentro do clube. Ou seja, este exemplo que é individual, familiar, intrínseco da pessoa, pode ser caracterizado dentro do clube também, e vai dar certo, porque está dando certo na sua família também. Alô, técnica, Márcio Medeiros chamando. Dá para tocar? Aumenta o volume, que esse aí é em português. Presta atenção nessa mensagem, pessoal. Estados Unidos revelou que a idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 anos. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. A terceira etapa mais produtiva é entre 50 e 60 anos. Antes disso, o ser humano ainda não chegou ao seu auge. A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel é de 62 anos. A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas do mundo é de 63 anos. A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos é de 71 anos. A idade média dos papas é de 76 anos. Isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos do ser humano estão entre os 60 e os 80 anos de idade. Esse estudo foi publicado por uma equipe de médicos e psicólogos no New England Journal of Medicine. Eles constataram que aos 60 anos você atinge o topo do seu potencial emocional e mental, e isso continua até os 80 anos. Que bom, não é? Portanto, se você tem 60, 70 ou 80 anos, você está no melhor nível da sua vida. Viu só como esse passeio chamado vida começa bem mais tarde do que você imaginava? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, os 60, 70 e 80, para que eles possam ter orgulho da sua idade. Ah, e quer saber a fonte desse artigo? Eu acabei de citar. É o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, o New England Journal of Medicine. Jovens, nós precisamos de vocês, mas vocês precisam de nós. Nós nos precisamos, um precisa do outro.
É assim que a gente fortalece uma organização como a nossa, com a união de esforços, independente do credo, da cor, do sexo, da idade. Que sejamos o mais diferentes possíveis, mas que estejamos juntos, com o mesmo ideal, o ideal de servir, o ideal de perpetuar a nossa espécie através de uma qualidade de vida para a humanidade. Gente, já encerrando, eu quero dizer que os exemplos vêm de longe. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente não pode se esquecer que a história já nos mostrou que o grande líder da humanidade não fazia distinção. Seja quem fosse, ele atenderia. Seja quem fosse, ele abriria os braços. Seja quem fosse, ele daria uma caleta. Lembram-se dos relacionamentos que ele teve com os doentes, com os prostrados? Por que nós devemos ser diferentes disso? Não faz o menor sentido a gente definir o outro pela escolha que o outro teve. A gente tem que definir o outro pelo caráter, pelo comportamento, pela idoneidade. Mas a gente tem que saber lidar e trabalhar e estar ao lado deles, porque senão a gente vai viver que nem eremita. Vamos viver lá no Alasca, sozinho, isolado, sem ninguém. Se você refletir, e refletir bem, espero que faça isso, e principalmente se você fizer uma introspecção, olhar para dentro de si, você vai ver que os esqueletos são iguais, têm a mesma cor, o mesmo formato, não tem sexo. Então, no fundo, todos nós, querendo ou não, aceitando ou não, nós somos iguais. E se somos iguais, por que não estarmos juntos? Independente da carcaça, independente do visual. Gente, dá para ser feliz entre os diferentes. O importante é ter o respeito. Quando eu tenho o respeito, olha lá, as diferenças se enriquecem. Então, que a gente possa enxergar na diversidade, equidade e inclusão exatamente a possibilidade de fortalecer o nosso grupo, de fortalecer o nosso exército, e que a gente tenha conhecimento para utilizar as ferramentas que a organização nos oferece, independente de quem venha a manuseá-la. Hoje você está presidente, amanhã será outro presidente. A sua intenção, o seu dinamismo, a sua garra e determinação junto ao clube tem que ser o mesmo, independente do cargo, a não ser que você esteja interessado em um cargo. Estando interessado em cargo, talvez você esteja na organização errada. Se você, e agora vou me dirigir aos governadores, se você quer ser governador para liderar um grupo, se prepare para isso, mas que tenha uma visão diversificada. Compartilhe, estude. Claro que eu, como jornalista, acredito que a solução para os problemas do mundo, a solução está no conhecimento, porque ninguém erra porque quer, erra porque não sabe, porque quando sabe não quer errar. Então que a gente passe a estudar mais, ler mais, conhecer mais, se envolver mais, para que a gente possa fazer mais. Eu trabalhei ao lado de um psicoterapeuta muito conhecido na época, na década de 80, José Ângelo Gaiarsa. Trabalhávamos juntos na Bandeirantes, e quando eu almoçava com ele no bandejão lá da Bandeirantes,
eu absorvia, ou pelo menos tentava absorver um pouco do conhecimento dele. E numa das obras literárias que ele escreveu, existe uma frase que eu considero extremamente interessante. É meu lema de vida. Você vai encontrar essa frase no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu LinkedIn, em todas as minhas mídias sociais, porque eu acredito nisso, nessa frase. A frase diz o seguinte, podem anotar: quem não se envolve, não se desenvolve. Vou repetir: quem não se envolve, não se desenvolve. E se você parar para pensar, quando você se envolve com o seu trabalho se desenvolve. Quando você se envolve com a sua família se desenvolve. Quando você se envolve com o Rotary se desenvolve. Então, pessoal, que a gente possa desejar a se envolver mais com a nossa organização. E diante da excelente recepção que tive ontem, agradecendo aqui o meu governador de ano de governadoria, o Fabiano, agradecendo ao governador Caputo, que conversamos longamente no Rio de Janeiro a respeito dessa conferência, sobre o que eu poderia ajudá-los, diante dos amigos que aqui revi, Fávaro, que é de outro distrito e tanto, Silveira, enfim, pessoal todo aqui, diante desse ambiente maravilhoso e gostoso, porque é isso que eu busco para a minha vida, e diante dessas oportunidades, eu tenho apenas 3 palavras para dizer para vocês: obrigado, obrigado e obrigado.